Você não é o seu sonho. E quanto antes você entender isso, menos você vai se frustrar na sua vida. Eu acho que, como a maioria dos meninos, né, das crianças que moram no Brasil, que nasceram no Brasil, eu também tive um sonho de ser jogador de futebol profissional, né? E a minha vida toda, desde que eu me entendo por gente, sempre que alguma pessoa me perguntava o que eu queria ser, a minha resposta era: eu quero ser um jogador de futebol profissional. E ao decorrer da minha vida, eu jogava na minha cidade, eu era um dos melhores jogadores da minha cidade, né? Só que o que que aconteceu? Eu comecei a endeusar muito o futebol. Eu coloquei a colocar o futebol como um deus na minha vida. E eu não era capaz de enxergar um Vitor Hugo fora do futebol. Na minha cabeça, eu só era o Vitor Hugo que podia ser um jogador, o Vitor Hugo que sonhava em jogar uma seleção brasileira. E ao decorrer da minha vida, aconteceram diversos fatores e eu comecei a jogar futebol de base, né? E eu passei ao longo de 2020, ao longo de 2021, ao longo de 2022 e ao longo de 2023 fora de casa, tentando ser um jogador de futebol profissional. E ao decorrer dessa minha caminhada, o único caminho da minha vida que eu via era realmente me tornar um jogador de futebol profissional. Eu não me via mais como fazendo outra coisa da minha vida. E eu acho que isso me dificultou muito, porque isso gerou uma dificuldade muito grande na minha vida, porque quando realmente eu decidi tomar um rumo diferente da minha vida, eu não sabia quem que eu era. Eu só me enxergava jogando futebol e eu não sabia que eu era uma pessoa e que eu não era o meu sonho. E quando eu parei de jogar futebol, veio um vazio muito grande dentro de mim. Eu falo que todas as pessoas que é como se a gente vivesse um luto, né? Porque é uma parte da gente, é uma parte nossa que morre. E por que que eu quis fazer esse vídeo realmente? Porque hoje eu entendo que eu não era o meu sonho, que eu não era o meu objetivo de me tornar um jogador de futebol. A gente é muito maior e a gente é muito mais grande do que os nossos sonhos. Os nossos sonhos são complementos da pessoa que a gente é. E se a gente não tem a capacidade de fazer essa de associação, de saber que a gente é um ser, a gente é filho de Deus e a gente tem a capacidade de sonhar e de ir atrás de nossos sonhos, independente de qual seja, se a gente sempre vê o nosso sonho como maior que a gente, quando a nossa direção mudar, quando esse sonho talvez não for mais seu objetivo, você vai se frustrar muito. E quando eu parei, tive um vazio muito grande dentro de mim, que eu falei, o que que eu vou ser? Porque eu não tinha clareza de quem que eu era. E hoje eu entendo que o quê? Que os nossos sonhos, que os nossos objetivos, eles não são o nosso fim, eles são um meio. E que eles são um meio para a gente se tornar uma pessoa melhor. Um dia eu escutei uma frase, né, de um livro que ela se diz que ela fala o seguinte, né? Que a maior recompensa por a gente fazer algo não é aquilo que esse algo vai nos dar, mas sim a pessoa que a gente se torna. E quando eu comecei a olhar para minha vida, depois disso, né, depois de sofrer muito, eu comecei a entender que o quê? Que por mais que os meus sonhos podem mudar, porque você não é o seu eu de um ano atrás, você não é o seu eu de 2 anos atrás. Tem uma coisa na nossa vida que ela não pode mudar, e essa coisa é a pessoa que a gente é. Então a gente tem que ter a capacidade e o discernimento de entender quem que eu sou, independente da profissão que eu tenho, independente de onde que eu nasci, independente daquilo que vai ser da minha vida. Você é você. Você tem a capacidade de ser aquilo que nenhuma pessoa tem a capacidade de ser. Você tem a capacidade de você ser você mesmo. E para que a gente possa entender isso, você tem que entender aquilo que você é com base em quê? Nas suas virtudes, naquilo que você realmente tem uma visão de mundo, naquilo que você quer para o mundo. Isso é além dos seus sonhos. Isso é ser maior que os seus sonhos. Os nossos sonhos, eles irão se realizar como uma consequência da pessoa que a gente é, e não o contrário.
Os nossos sonhos, eles não vão se realizar porque a gente sonha, mas sim pela pessoa que a gente é. E quando a gente tem a capacidade de entender que a gente não é o nosso sonho, a gente tem a capacidade de se tornar a pessoa necessária para atingir realmente os nossos sonhos. Talvez, né, o futebol, eu não me tornei um jogador de futebol profissional. Eu não joguei na seleção brasileira. Eu tinha um sonho bizarro de ser o melhor jogador do mundo, porque eu vi o Cristiano Ronaldo sendo o melhor jogador do mundo e aquilo me inspirava, aquilo me movia. Só que eu poderia olhar para o passado e me frustrar porque eu não fui um jogador de futebol profissional. Só que eu posso olhar para o passado e entender tudo aquilo que eu aprendi com o futebol e aplicar isso na minha vida diariamente. Eu falo que toda disciplina, toda constância, todo foco que eu tenho hoje foi pela bagagem que o futebol me trouxe. E por isso que eu falo que nem sempre na nossa vida o mais importante é realizar os nossos sonhos. O mais importante é você fazer tudo aquilo que você tem que fazer para ir atrás dos seus sonhos. Não é sobre você realizar o teu sonho ou não. Isso não pode ser o nosso fim. Isso tem que ser um meio. O nosso objetivo é realmente a gente se tornar uma pessoa que a gente deve se tornar antes de realizar o nosso sonho. Porque automaticamente os nossos objetivos, nossos sonhos, nossas metas, elas irão ser uma consequência. E às vezes você tá perdido na sua vida porque você não realizou aquele sonho de criança que talvez você tanto queria realizar. E eu te falo, eu também não realizei aquele meu sonho de infância. Mas hoje eu me tornei uma pessoa melhor por conta disso. Eu me tornei uma pessoa mais virtuosa por conta do futebol. Hoje eu sou grato por tudo aquilo que o futebol me proporcionou. O futebol, ele foi um meio para mim, para que eu pudesse me tornar uma pessoa melhor. Então, se você está frustrado por algo não ter dado certo na sua vida, não olhe isso como um fracasso. Realmente olhe isso como um caminho para o seu sucesso. Porque uma pessoa de sucesso, ela não é medida pela quantidade de êxitos que ela teve. Tipo assim, ela é medida por conta disso, mas ela não se tornou essa pessoa bem-sucedida por conta do sucesso. Ela só obteve o sucesso por conta da quantidade de fracasso que ela teve na sua vida. Porque sempre uma pessoa de sucesso é uma pessoa que fracassou em outras áreas da sua vida. O Elon Musk, antes dele ser o Elon Musk, ele fez diversos foguetes e os foguetes deram errado. As pessoas não acreditavam. A NASA falou para ele que ele não tinha capacidade para isso, para que ele ingressasse na equipe. Então, assim, você não é o seu sonho. Você é maior que o seu sonho. E quanto antes você entender isso e saber que eu não existo porque eu sou o Vitor Hugo jogador, mas porque o Vitor Hugo existe, eu posso ser um jogador. Mas porque o Vitor Hugo existe e ele tem a capacidade de se tornar um empresário de sucesso. Porque o Vitor Hugo existe, ele tem a capacidade de se tornar um homem líder. Porque o Vitor Hugo existe, ele tem a capacidade de servir e ajudar as outras pessoas. E não o contrário. A gente não é nosso sonho. A gente é muito maior que os nossos sonhos. Por quê? Porque no final a gente é filho de Deus. E se Deus te deu a capacidade de sonhar, de acreditar em algo, e hoje aquele algo que ele te deu a capacidade de sonhar não deu certo, tente olhar para isso, para aquilo que Deus quis te mostrar durante essa caminhada que você estava fazendo. Durante muito tempo da minha vida eu também me senti perdido, mas se eu puder te dar um conselho o caminho se faz ao caminhar. Você vai descobrindo aquilo que é para você ao decorrer da sua vida. Às vezes aquilo que tu sonhava como infância não vai perpetuar até o final da sua vida. Às vezes aquela amizade que você teve na infância, ela não vai ser a melhor amizade que você vai carregar para quando você tiver uma família, para quando você tiver os seus filhos. Por quê? Porque a nossa vida ela tá em constante mudança. Só que o que nunca pode mudar é a essência da pessoa que você é, daquilo que você acredita. Porque isso é muito maior que os nossos sonhos. Você só vai realizar os seus sonhos quando você entender que você tem a capacidade de realizar tudo aquilo que você tem a capacidade e que você está disposto a pagar o preço e que você não é o seu sonho. Você é a pessoa que vai realizar os seus sonhos.